mexer. Não? Não vai pra lá, não é? Tá bom. Acerta isso, ele. Não consegui? Hã? Tudo pronto aí? Bom, quero chamar a atenção de todos, não? Temos nossa irmã Cida ali conosco já, né? Cumprimento todos os nossos amados irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez nós estamos chegando aqui para nós adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E nós reunimos, né, todas as quintas-feiras para nós estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus. Hoje não é diferente. Nós estaremos aproveitando para estar meditando na palavra do nosso Deus nessa noite. Esperamos que cada um dos irmãos que estão conosco, aqueles que hão de chegar ainda, que possa ser grandemente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo nesta noite, né? E desde já, né, peço que os irmãos possam colocar-se diante de Jesus, da presença de Jesus, para que nós possamos sermos abençoados pelo nosso Deus nesta noite. Ainda que o mundo passa por dificuldade, mas nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel com sua palavra, nós podemos confiar nele. Eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite, palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a seguir, né, do 23 até o 28, para a nossa meditação nesta noite. Livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 a 28, para a nossa meditação. E que daqui a pouquinho nós estaremos falando com Deus, pedindo que Ele possa nos abençoar, cada um dos irmãos, né? Buscai o Senhor Jesus, a palavra de Deus manda buscar Ele enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Então é tempo de nós buscarmos a Deus, de nós colocarmos na presença de Deus. O mundo tem passado por grande problema, grande dificuldade. Graças ao nosso bom Deus, nós temos sido protegidos, estamos debaixo da sua mão, o Senhor tem nos guardado, nos amparado. E por isso nós estamos felizes. A palavra de Deus nos diz, né, que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então eu quero deixar para a nossa meditação o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-o a todos com ósculo santo. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Falamos com Deus nesta noite. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença gloriosa nesta noite. Queremos agradecer a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito ao nosso favor. Queremos agradecer a Ti pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido até aqui. Meu Deus, queremos agradecer a Ti pela vida, pela paz, pela saúde. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Senhor, nesse instante, nos colocamos diante da Tua presença gloriosa, onde nós estaremos dando início nesse culto de louvor, adoração a Ti e também de ensino da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar, nos dar da Tua graça, nos dar do Teu Espírito, da Tua unção, da Tua virtude. Receba, Senhor, nesta noite o nosso louvor, receba nesta noite a nossa adoração. Também nos usa, Deus eterno, para estarmos falando a respeito da Tua palavra nesta noite. Meu Deus, que a Tua palavra possa entrar em cada coração, em cada vida, em cada lar. Pedimos, ó Deus, em favor daquele que se encontra enfermo, que o Senhor possa dar a saúde, que o Senhor possa dar a graça, que o Senhor possa sustentar
amparar, que o Senhor possa amparar pelo teu poder e pela tua graça gloriosa. Senhor, aquele que se encontra fracos, abatido, Senhor, fortaleça, toma, Senhor, a cada um pelas tuas mãos gloriosas, que cada um possa, ó Deus eterno, ser guiado pelo teu poder, que cada um possa ser sustentado pela tua graça, pelo teu Espírito glorioso. Jesus, nos abençoa nesta noite. Senhor, fica conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Senhor, tu és fiel com tua palavra é fiel, tua palavra é verdadeira, e nós confiamos em ti, confiamos na tua direção, confiamos na tua graça. Senhor, fica conosco nesta noite, abençoa cada um dos irmãos que estão conosco, aqueles que estarão participando dessa transmissão, aonde a nossa voz chegar, que possa, Deus, o teu Espírito ir junto, para que nós possamos, ó Deus, ser abençoados pelo teu poder. Senhor, fica conosco nesta noite, dá-nos a tua graça, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Irmão, nós estaremos louvando ao Senhor Jesus, com 2 louvores do cantor cristão. Depois nós estaremos meditando nesta noite a respeito da saudação cristã, o que a Bíblia fala, como deve ser feito. E deixamos aberto, os irmãos que quiserem enviar as suas perguntas, aproveite, depois, para que possa estar perguntando, ou a respeito de qualquer um outro assunto, na medida do possível nós estaremos respondendo, de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos a cada dia crescer, de acordo com a palavra de Deus, na graça e no conhecimento da sua palavra. Quero louvar ao Senhor Jesus, juntamente com todos os irmãos, com o hino 62 do cantor cristão, Leva tu contigo o nome. Cada um de nós, devemos levar sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que em nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos, senão no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esperamos que a graça de Deus possa se derramar sobre cada um nesta noite. Esperamos que cada um possa ser cheio do poder e da graça do nosso Senhor Jesus. 62 do cantor cristão, Leva tu contigo o nome. Contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos seis, Senhor eterno, tu o clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce
força e a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Nome bom. O nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que salva, né? Que cada um de nós possamos levar sempre esse nome conosco, né? Na nossa luta, dificuldade, saber que nós podemos confiar nesse nome, nesse Deus poderoso. Vai dizer, tudo que nós fizermos, por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor, dando por Ele graça, né? Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero ainda louvar o Senhor Jesus com o hino 402 do cantor cristão, né, que diz assim: eis a escrava resgatada, né, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nós temos o direito à salvação, o direito de nós estarmos na presença desse Deus poderoso, aproveitando, né, o sacrifício que Ele ofereceu de graça para cada um de nós, recebendo Jesus Cristo na nossa vida, recebendo esse nome glorioso na nossa vida, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos a cada dia alcançar a graça do nosso Senhor Jesus. Para dizer, olhar para mim e sereis salvos. É necessário olhar para Ele, olhar para Cristo, olhar para o sacrifício que Ele fez para cada um de nós, olhar para o amor de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. 402, eis a escrava resgatada. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar, só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tão amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Aleluia, né? Através desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos deu o direito de ser chamados filho de Deus, ao que crê no seu nome. Então aqui a palavra de Deus nos fala da escrava que foi resgatada, a escrava que estava ali presa, e essa escrava era nós, ela estava escravizada pelo pecado, e o pecado dominava.
Mas Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo em semelhança de carne, do pecado, mas não pecou, e através do seu sacrifício, hoje nós temos o direito de estarmos aqui louvando, adorando, agradecendo o seu nome, e que cada um dos irmãos, aonde você está nesta noite, que você tem essa oportunidade de estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, né? Então diz aqui, de tal maneira, né? De maneira tal amaste. E a palavra de Deus fala que o Senhor nos amou de uma maneira tão gloriosa, que Ele veio a esse mundo, ofereceu ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter o direito à salvação, a ser livre, a estarmos em Cristo Jesus. E a palavra diz assim, nunca mais entre em condenação. Então nós somos libertos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário que fez por cada um de nós. Que Deus possa nos abençoando de uma forma gloriosa nesta noite, né? E nosso objetivo, como nós temos falado para os irmãos de quinta-feira, é nós aproveitar para estarmos estudando, meditando na palavra de Deus. A palavra diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que nós possamos, né, estarmos adorando a Ele, fazendo a sua vontade, que nós possamos estar a cada dia buscando fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós possamos conhecer sempre a vontade de Deus para cada um de nós. Não tem outro jeito se nós não conhecermos ao nosso Deus. Quantas vezes nós precisamos, né, compramos algum produto, sempre falo para os irmãos, e a gente quer saber exatamente como é que ele funciona. Precisamos olhar no manual. E o manual do servo de Deus, o manual para chegar no céu, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então que nós possamos estar a cada dia estudando, conhecendo a palavra de Deus. Por isso que foi dito, né, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, para que nós possamos ser salvos. Então que nós possamos a cada dia entrarmos na presença do nosso Deus, buscar a Ele com fé, buscar a Ele com sinceridade, para que nós possamos alcançar as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então cada um dos irmãos aí onde está, que possa cada dia, né, estar sendo fortalecido na graça do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Que cada um de nós possamos estar conhecendo. A palavra de Deus nos diz, e o profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos conhecendo a Deus. Então que cada um de nós possamos prosseguir conhecendo a esse Deus, prosseguir conhecendo a vontade dele para cada um de nós. E a palavra de Deus nos diz, né, que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós possamos a cada dia santificar a nossa vida, para que nós possamos ser salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu quero ainda, né, nós vamos estar falando com Deus, pedindo que Ele possa nos abençoando. Nós lemos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, nós vamos estar meditando nesse e outros versículos, né? Como disse para os irmãos, o nosso intenção é de nós estarmos meditando a respeito da saudação bíblica, com o que a Bíblia fala, e eu creio que é um texto, não é muito longo, dá para a gente terminar ainda nessa noite, mas eu quero louvar o Senhor Jesus porque Ele nos santificai, né? Que nós possamos santificar a cada dia. Depois nós estaremos falando com Deus, pedindo que Ele possa nos abençoar, e nós estaremos falando aquilo que Jesus nos conceder nessa noite para que nós possamos estar falando. Ó Deus de poder, aleluia. Senhor, dá-nos a tua graça, ó Deus eterno. Ó Deus poderoso, aleluia. Santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai. Amanhã o Senhor maravilha no meio de vós fará. Santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai. Amanhã o Senhor maravilha no meio
Muitos de lábios impuros no serviço de Deus, com as suas vestes manchadas pelos pecados seus, mãos contaminadas com impureza de ser, santifique hoje sua vida, se queres ter poder. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Breve o Senhor a figueira vai balançar, ai daqueles que não estiver firmes com a vida no altar. Seja santo em toda a maneira de proceder, pois breve o Senhor regressa nas nuvens com poder. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilha no meio de vós fará. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença gloriosa. Meu Deus. Senhor, nosso objetivo nesta noite é estarmos meditando na Tua palavra gloriosa. Pedimos que o Senhor possa nos dar direção, pedimos que o Senhor possa nos dar graça, pedimos que o Senhor possa dar-nos entendimento, meu Deus, da Tua palavra, para que nós possamos fazer, ó Deus, sempre segundo o Teu querer e a Tua vontade. O Senhor possa abençoar a cada um de nós nesta noite, aonde a nossa voz alcançar. Que todos, ó Deus, possam ser alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça gloriosa. Abençoa, Senhor, o Teu povo, aonde estão, que o Senhor possa confortar, consolar a cada um, pelo Teu poder e pela Tua graça gloriosa. Senhor, fica conosco nesta noite, dá-nos o Teu Espírito, meu Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém, Jesus, amém. Que Deus vos abençoe, né, irmãos? Como nós temos falado nesta noite, nós estaremos falando a respeito da saudação cristã, o que a Bíblia fala a esse respeito, né? Porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de Efésios, né, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, que há um só Deus, um só Senhor, um só corpo, né?
ele começa dizendo lá no capítulo 4, versículo 4: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E a gente começa olhando aqui, né, no livro de Efésios, ele começa falando a respeito de uma unidade. Há um só Deus, uma só fé, um só amor, sempre um só. E quando a gente olha, vemos a respeito de saudação, que parece uma coisa boba, né? Muitas vezes a gente fala qual que é o objetivo de nós estarmos falando a esse respeito, mas aqui nós encontramos que muitas vezes, né, qual é a forma que a igreja deve saudar, cumprimentar uns aos outros, né? Porque no mundo existe um monte de formas, né? Na juventude, oi, olá, como vai? E aí vai do monte de forma dos mais jovens, dos mais velhos, bom dia, boa tarde, boa noite, vão se cumprimentando. E quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, né, de que forma? Se tem uma uniformidade no corpo de Cristo, uma forma, um único Deus, uma só fé, não haveria então de ter só uma unidade também? Embora nós vamos ler aqui vários textos da palavra de Deus, nós vemos a forma que Jesus fez, que ensinou o apóstolo Paulo, Pedro, né, falando a esse respeito, e a gente vai estar lendo um pouquinho para a gente entender, né, quantas vezes nós encontramos hoje ainda na maneira de bastante forma as pessoas cumprimentam, né? Nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus, outros vão, cumprimenta lá, diz assim, graça e paz, né? Graça e paz de quem? Embora Paulo, ele usou essa palavra graça e paz, mas ele dizia de quem ficava fácil, né? Outros diz assim, a paz de Deus, mas de que Deus nós estamos referindo? Porque quando nós falamos a respeito de Deus, quantos deuses existem? Muitos deuses, né? E a gente precisa especificar de que Deus nós estamos falando, para que fique mais fácil. E a gente começa olhando, né, no texto que nós lemos aqui, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E quando a gente começa olhando a esse respeito de o mesmo Deus de paz, a gente consegue entender, olha, que a Bíblia fala desse Deus de paz. O livro do profeta Isaías, né, ele profetiza a respeito do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, e ele vai profetizando, ele vai falando, e entre umas das características ali, do nome, de referindo-se ao Messias que viria nascer, né, ele menciona, né, que esse que viria, né, Isaías no capítulo 9, né, 6, ele menciona, né, um menino Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, filho da paz. E a Bíblia fala que o Deus de paz, aquele Jesus prometido, príncipe da paz, né? E Jesus assim, em mim tendes paz. Eu não dou a paz como o mundo dá. A paz de Deus é uma paz diferente, assim, a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus é uma paz muito maior. E ele nos ensina a esse respeito, e para nós, como igreja, qual que é a forma de nós dizermos então, qual que é a forma de nós estarmos saudando os irmãos, cumprimentando, né? Quem fala de saudação, a gente começa olhando, né, a respeito da palavra de Deus, e eu quero ler junto com os irmãos, né, vendo alguns textos que foi que Jesus fez, a forma que Jesus nos ensinou, de uma maneira quando nós estamos longe e de uma maneira quando a gente está perto, né, como é que foi que a Bíblia, o que a Bíblia nos fala. Eu quero ler com os irmãos aqui que a Bíblia fala aqui do Deus de paz, santifica em todo, nós temos esse Deus, mas a Bíblia nos fala lá no livro de Mateus, vamos ler com os irmãos, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículos 12 e 13, para nossa meditação. Jesus falando, ensinando as pessoas de que maneira que ele deveria fazer, como ele deveria fazer,
né? Então aqui a gente começa olhando os ensinamentos de Jesus, pegando desde os primeiros ensinamentos de Jesus, o que foi que Jesus falou a esse respeito, né? Porque a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, né? Então a gente procurando sempre a perfeição através da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que até que nós cheguemos à estatura de Cristo, né? A estatura do varão perfeito, e nós precisamos santificar a nossa vida para que nós possamos chegar a essa estatura. E muitas pessoas dizem assim, mas isso é impossível, né? Mas mesmo assim, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Precisamos alcançar a nossa salvação do mesmo jeito que é Deus. E é isso no mundo corrompido, no mundo cheio de problema, no mundo cheio de dificuldade, mas a gente precisa estarmos chegando a essa estatura de Deus, essa estatura completa de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. É preciso ser santo, né? Em toda a vossa maneira de viver. Então eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 12 e 13, para a nossa meditação, o que Jesus falou quando a gente chegar numa casa, quando a gente chega em algum lugar, o que é que a gente deve fazer quando a gente chega nesse lugar, né? Então o que diz a Bíblia assim? Quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Amém. Então a primeira coisa que a gente começa observando aqui, né, eu quero falar a respeito do versículo 13, né, que ele diz assim, a vossa paz. A Bíblia fala que nós vamos ter a paz de Cristo abunde, que esteja na nossa vida abundantemente. A paz de Deus precisa estar abundantemente na nossa vida, encontrar paz. Ele diz assim, em mim tenhais paz. E Jesus diz assim, eu não dou a paz como o mundo dá, uma maneira que o mundo dá, mas uma paz diferente. E a paz que nós encontramos no mundo é uma paz passageira, irmão. Não tem como a gente ter paz no mundo. O que é paz? Tranquilidade. A gente observa a paz pensando em Cristo, né? Quando ele estava lá no barco e tinha uma tempestade muito grande. E seus discípulos estavam perturbados, seus discípulos estavam preocupados. E aí começa clamando, vai chamar Jesus, e Jesus chega para eles, e chega diante daquela tempestade e repreende aquela tempestade. Então nós podemos saber, se Jesus estiver no nosso barco, tudo vai bem, né? A paz de Cristo, ela transforma toda a nossa vida. Então nós vamos ter, para nós podermos transmitir. Eu sempre digo para os irmãos que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. É impossível a gente dar aquilo que não tem. É mesmo que a coisa que você estiver caminhando pela rua, chega alguém para você e pede, ô moço, me dá um dinheiro. Aí você enfia a mão no bolso e procura e não tem dinheiro. Você às vezes até gostaria de ajudar a pessoa, mas não tem jeito de você dar um dinheiro, porque você não tem nada, mas de repente você tem alguma coisa, você vai lá e dá para ele. E aqui quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que Jesus diz assim, quando entrares em alguma casa, chegar em algum lugar, saudai-a. O que é saudai-a? Cumprimentai. Cumprimenta aquela pessoa. E aí a gente olha aqui, mas ele não deu muito detalhe de que maneira que a gente deve cumprimentar. Mas ele simplesmente falou, cumprimente, entra na casa. Primeira coisa, você chegou, entra, cumprimenta. E a gente olha, não só na casa, qualquer lugar que a gente chega, a gente vai e começa a cumprimentar, cumprimenta as pessoas, né? A gente vai lá e cumprimenta as pessoas. E assim, se a casa for digna, se houver pessoas dignas naquela casa, desça sobre ela a vossa paz. Você está cumprimentando. Então a paz que está em você, perceba que você só pode cumprimentar, dar a paz que você tem com você. Então, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E aqui, até para nós, quando entrar numa casa, eu sempre digo que, né, não só na casa, mas em qualquer lugar, e a gente aproveitando esse gancho do que nós estamos falando, a gente vai andar um pouquinho mais para frente, mas aqui quando a gente olha da mesma forma, quando a gente está no templo adorando a Deus, e quando vai cumprimentar a igreja, que maneira que eu vou cumprimentar a igreja? Olha, eu preciso ter a paz para cumprimentá-la. E a gente vai falar de que maneira Jesus cumprimentou, e aí para ganhar um gancho, desse a vossa paz. E aí muitas vezes, né, aproveitando o gancho, como disse para os irmãos aqui, às vezes a pessoa vai falar e diz assim, olha, a paz do Senhor Jesus, amém, né? Irmão, o amém não é para você, o amém é a concordância daquele que vai receber.
Diz assim: se tiver alguém digno, recebe. Se não tiver, volta para você, então não se preocupe. E muitas vezes a gente até escuta a pessoa chegando assim: ah, mas esse amém foi para mim, eu quero um amém para Jesus. Mas olha, mas quem foi que cumprimentou? Foi Jesus que cumprimentou ou foi você que cumprimentou? Se foi você que cumprimentou, o amém é para você, o amém não é para Jesus, né? É a mesma coisa que você chega num lugar, você, boa noite, alguém responde, boa noite. Ele disse para quem? Para você, foi você que falou. Mas nós, dando a paz de Cristo, distribuindo a paz de Cristo, porque deve ter na nossa vida, quando a gente chega e cumprimenta todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, não precisa dizer o amém é o irmão que vai resolver se ele dá para você o amém ou não. E se ele não der a paz, fica com você, tá tudo certo, né? O amém está muito fraco, eu quero um amém para Jesus, mas Jesus não está cumprimentando ninguém. Quem está cumprimentando é você. Então o amém é para você mesmo, não é para Jesus. É só para dizer que às vezes irmãos vão no embalo, e às vezes alguém diz: olha, o amém está muito fraco, parece que foi para mim, né? E não foi para você. Quem foi que cumprimentou? Foi você que cumprimentou. Então o amém é para você mesmo. Então veja, você chega no lugar, você cumprimenta. Se tiver alguém, o filho da paz, a paz repousa sobre ele. Se não tem, a paz volta para você e está tudo certo, né? Então eu sempre digo para os irmãos: olha, foi lá, cumprimentou, alguém não disse nada, amém, fique com a paz para você, está tudo certo. Mas que Jesus ensinou a gente chegar num lugar, precisa saudar. E ele fala de uma paz, né? Precisa ter a paz. Saudar, é o cumprimentar. Que jeito que Jesus fez? Vamos ver o que Jesus falou quando ele chegou lá para os seus discípulos. Olha lá no livro de Lucas, no capítulo 24, livro de Lucas, no capítulo 24, aqui depois da morte de Jesus, que os seus discípulos estavam reunidos em determinado lugar, e Jesus chega e cumprimenta eles. No livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, né? Estava lá os 12 reunidos, as pessoas ali trancadas, com medo, dentro de determinado lugar, e Jesus chegou do lugar e disse assim: olha, né, quando nós lemos lá em Mateus 10, assim, quando você entrar numa casa, cumprimenta ela. E aí, se tiver, a casa for digna, ter filho da paz, ela repousa sobre você. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus chegou e eles estavam reunidos, Jesus sempre andava com seus discípulos para todos os lugares que ele ia, mas aqui Jesus havia morrido, depois eles estavam ali trancados por causa da perseguição. Jesus apresenta-se para ele, né? No versículo 24 fala a respeito ali daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, que quando reconheceram que era Jesus, que eles voltam para Jerusalém, eles falam para os discípulos que Jesus havia realmente ressuscitado, e Jesus ressuscitou, e aí ele volta quando eles estão reunidos, trancados no lugar. Veja o que aconteceu no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E aí nós observamos, irmãos, que qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Diz: paz seja convosco. Olha, por que Jesus disse paz seja convosco? Porque ele é o príncipe da paz, ele é o Deus de paz, ele tem a paz. E ele chegou e disse: a paz seja convosco. Que paz que ele estava dando? A paz dele, né? Então veja que se nós, como ser humano, vamos dar a nossa paz, talvez a gente não tenha muita paz para dar, né? Muitas vezes a gente está atribulado, correndo, talvez é passar para o outro a tribulação, mas a gente precisa ter a paz de Cristo na nossa vida, a paz de Jesus na nossa vida. E aqui nós observamos que Jesus, a saudação, o cumprimento que Jesus fez para eles foi: olha, quando eles estavam ali, os discípulos, né, que havia voltado lá da aldeia de Emaús, conversando com o outro, ele estava falando com os discípulos a esse respeito. O próprio Jesus chega lá e se apresenta no meio e diz assim: paz seja convosco, né? Então a gente começa observando que Jesus ensinou como é que faz. Ele falou: olha, paz seja convosco. Então a gente chega: paz seja convosco, tá bom, mas que paz? Nós precisamos dar sempre a paz do nosso Senhor Jesus. A paz do ser humano é meio complicado, a gente precisa ter na nossa vida, mas dá a essa paz para ele. E aí eu quero ler ainda com os irmãos no Evangelho de João,
no capítulo 14, Jesus falando a respeito da sua partida, que iria para os céus e tudo, e aconselhando e falando com os seus discípulos, né? Dando os conselhos ali finais. O Evangelho de João, no capítulo 14, todo, ele vai dizendo que ele vai preparar lugar. Ele fala ali sobre o Pai, fala sobre o Filho, fala sobre o Espírito Santo, que ele é o Pai e tudo mais. Mas a gente, como está falando da paz, né? A gente vai ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Esperar que os irmãos achem todos, que os irmãos possam estar acompanhando as suas Bíblias também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27 diz assim: Jesus falando com os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Não é só esse versículo, tem bastante que a gente poderia ler, mas que a gente possa guardar. Olha o que Jesus fez. Assim, paz seja convosco, ele é o príncipe da paz. Agora ele vem dizendo para nós assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, né? Não vos dou como o mundo a dá. Por que que não como o mundo? Porque a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é complicada. Se a gente tiver a paz do mundo, imagina se nós tivéssemos a paz do mundo nos dias que nós vivemos, com tantas pessoas desesperadas, sem saber o que vai fazer. Estaríamos todos desesperados. Como disse aqui, quando Jesus estava com seus discípulos lá no barco, havia uma grande tempestade. E Jesus estava lá dormindo. Quando eles vão chamar Jesus, Jesus chega e acalma toda aquela tempestade. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus. Então nós vamos ter a paz de Jesus. Então ele diz assim: deixo-vos a minha paz. Jesus deixa-nos a paz para conosco. Nós podemos ter a paz de Cristo se nós recebermos Cristo na nossa vida. E essa paz nós devemos dar para outros também, distribuir para outro. Não nossa paz, mas a paz que ele deixou para cada um de nós. Então que cada um de nós possamos receber a nossa paz. Eu pergunto para muitos que estão vivendo nesses dias, né? Quantos que estão passando nesses dias que está desesperado, preocupado, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Quantos que estão aí achando: olha, está demorando para abrir o comércio, está demorando para voltar a trabalhar, está demorando para tanta coisa, e começa ver tantas notícias, começa a entrar em desespero, né? E se olhar demais notícias, fica desesperado mesmo, porque no mundo não tem paz. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós podemos ter paz, porque ele mesmo diz assim: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Que coisa gloriosa. Ele diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Que paz que eu vou dar para alguém? Olha, a paz de Cristo, só ela que eu posso dar. Mas eu preciso ter na minha vida, eu preciso receber na minha vida. Eu sempre digo para os irmãos que aquele que quer dar alguma coisa que ele não tem, né, é uma fraude, porque ele não tem aquilo para que ele possa dar para alguém. E a gente olhando para isso, a gente começa olhando e vendo assim: olha, como é que Paulo fez quando ele estava escrevendo para as igrejas, né? Poderíamos ler vários aqui, tem muitos textos, mas eu quero ler o livro de Colossenses, aos Colossenses, procurar com os irmãos, livro de aos Colossenses, no capítulo 1, né? Paulo começa endereçando a carta dele, escrevendo para a igreja. Ele começa transmitindo exatamente essa paz de Deus. Veja aqui que ele começa a passar para as pessoas, né, a maneira que ele deveria fazer. Então a gente olha aqui no livro de aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 1 e 2, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler algumas cartas, né, que, juntamente com os irmãos, só para a gente ter uma noção, que a gente vai entrar em depois. Aqui está sempre a distância, né? Mas e quando a gente está perto, como é que a gente faz? Aos Colossenses capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Então veja que a carta dele, ele começava dirigindo, mas para quem? Aos santos irmãos, as pessoas que haviam sido santificados, purificados pelo sangue de Cristo. Ele começa: olha, graça a vós e paz da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele não começa dando a paz de Paulo. Ele não oferece a paz dele porque talvez ele precisava de paz. Talvez não, ele também precisava de paz igual aos demais. Mas ele começa dizendo assim aos irmãos: graça a vós, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A parte dele, de Jesus Cristo, ele tem paz para dar. Então, irmãos, a paz de Deus que esteja com vocês. Precisamos dar a paz dessa forma. Então ele começa a trazendo não uma paz dele. Então a gente começa, como é que eles faziam, né? E Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a gente precisa aprender de Cristo e também de Paulo. E olhando para mais uma carta de Paulo, né, que ele escreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios, a gente vai ler o primeiro, o segundo, não dá para a gente ler tudo, né, porque são bastante, mas no livro de 1 Coríntios, ele faz também a mesma saudação, início da carta, e ele começa dizendo para quem que é essa saudação, porque também não é para todo mundo, né, porque ele diz: você entra na casa, se tiver o filho da paz, ela repousa, se não tiver, ele volta para você. Mas para quem que ele estava recomendando esse tipo de saudação? Então nós olhando lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, vamos ler até o 3, né? Para a nossa meditação. Ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí ele continua: a igreja de Deus que está em Corinto, essa igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, né? Então todos aqueles que foram santificados por Cristo, eles são chamados de tantos, com todos e que em todos lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, da mesma forma que ele trouxe lá em Colossenses, ele está aqui em 1 Coríntios dizendo da mesma forma, né? A paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a recomendação que ele traz. Então muitas vezes quando a gente começa a dizer, às vezes já vi muitas pessoas às vezes dar, né, graça e paz, tá bom, muito bem, graça, favor, né, imerecido, essa é a graça de Deus para com nós, e a paz, tá, mas de quem, né? Precisa ter um complemento, porque fica faltando alguma coisa, né, irmão? Se a gente coloca só essa graça e paz, fica, não sabemos de quem que nós estamos falando. Isso pode ser do irmão, pode ser do outro, e aí fica meio complicado. E ainda segundo os Coríntios, não é muito diferente, ele começa trazendo da mesma forma a introdução da carta, né? Eu estou pegando esses exemplos só para a gente ver, olha, como é que foi que Paulo fez, o que ele fazia com a igreja. Isso evidentemente num cumprimento à distância, né, que ele estava escrevendo, e depois a gente vai ver de perto como é que ele recomendou que fosse feito também, mas que ficasse para a nossa meditação aqui, que de que maneira, né, ele não cumprimentou ninguém com boa noite, boa tarde, nem olá, oi, tudo jóia, como é que vai, né? Então ele começa dizendo outra coisa, né? Primeiro, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, assim como a primeira, ele traz uma saudação inicial, e ele começa dizendo também: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Cária. A graça, a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa trazendo da mesma forma, né, que precisa a graça e a paz. Mas de quem que é essa graça? De quem que é essa paz? Ele continuava complementando aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia trazendo, né? Então nós precisamos entender que precisa de um complemento ali, de acordo com o que a gente começa a ver em vários textos, esses que eu estou passando para os irmãos aqui. Eu vi que também em em Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, eu vou pegar uma saudação dele aqui também, carta aos Romanos. É só mais dois versículos, 3 versículos, depois a gente parte para o outro aqui, devido ao horário também. Mas a carta de Paulo aos Romanos, né? Ele começa dizendo da mesma, Romanos capítulo 1, versículo 7. Diz assim: a todos os que estáis em Roma, mas amados de Deus, né? Não a todos de maneira geral, amados de Deus, chamados santos, para todas essas pessoas, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Então, graça e paz ele tratava dessa forma. Sim. Tem um questionamento da irmã Cida, ela perguntou, por que fala e do Senhor Jesus Cristo? Sim. A irmã está perguntando, por que está falando assim, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós conhecemos a Deus, sabemos que o Pai, e Jesus falou lá em João 14, esse eu e o Pai somos um, né? E ele trazendo por que ele fazia, a maneira que Paulo trazia, outro dia o irmão questionou isso também, né? Paulo usava essa forma de saudação, ele trazia dessa forma, de Deus, né? O Deus, o que é Deus? O Espírito. E Jesus, o Deus encarnado, né? Então quando a gente olhamos ele falando que eu vou para o meu Pai é maior do que eu. Por que era maior? Porque o Pai é o Espírito, né, que veio, e Jesus que andou com o povo, mas ele trazendo lá em João 14, ele deixa muito claro, né? Eu e o Pai somos um. E a gente começa vendo lá, não é que traz dois, a maneira que Paulo dizia, e Paulo tratava tanto mais para os gentios, mas ele tratava para eles, os gentios que conheciam a Deus, que passaram a conhecer a Jesus, ele explicando, mostrando que existia só um Deus, mas ele tratando dessa forma, não que ele estava dividindo, né? Mas ele sempre trazia, olha, a parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que veio, o Espírito que fez todas as coisas, Jesus Cristo que remiu, ele tratava sempre dessa forma, mas não fazendo uma divisão, né? Então não é que trazia uma divisão, mas era só a forma que ele utilizava para fazer a saudação para os irmãos. Então a gente começa a observar, irmãos, que ele diz, olha, a graça de Deus, né? Precisava ter a graça de Deus, o poder de Deus, só Deus pode, ele, Jesus Cristo, é o príncipe da paz. Então quando a gente começa vendo essas saudações que ele trazia, a gente começa observando tudo isso, a gente vê o seguinte, olhando adiante, de que maneira que a gente vai cumprimentar. Nós como servos de Deus, a gente olhando para as cartas que Paulo escrevia, e ele mandou que nós pudéssemos aprender dele, então sempre quando a gente olha e vê assim, observando que ele não estava presente, essas saudações ele estava sempre longe das pessoas, de maneira distante. Então de maneira distante ele cumprimentava Deus, olha, a graça é a paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e seja convosco, né? No livro de Efésios a gente poderia ler, né? Efésios capítulo 1, né? Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, da mesma forma ele começa apresentando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça, né? Misericórdia, poder de Deus, salvação de Deus e paz da parte de Deus nosso Pai. Deus nosso Pai, porque Deus nosso Pai, o Criador que criou todas as coisas, e da misericórdia do Cristo encarnado, que seja com cada um dos irmãos, né? O poder de Deus que veio a esse mundo, que nos purificou. Então ele trazia sempre essa saudação, direcionando, né? Que a paz que ele estava dando, que ele estava cumprimentando as pessoas, ele não era a paz dele. Quando Jesus cumprimentou, era o próprio Jesus, ele não usou complemento nenhum, mas assim, paz seja convosco, porque ele era o príncipe da paz, ali estava Deus, então ele não tinha um outro complemento. Mas Paulo ele sempre fazia a questão de colocar nas suas cartas de quem que era a paz, e da mesma forma, não adianta eu chegar para os irmãos e dizer, olha, graça e paz, irmãos, tá, mas de quem que é graça e paz, né? A paz é de Deus, né? Que Deus? Deixa eu dizer, é só também Deus pode ter vários deuses por aí. O que é Deus, né? A gente não vai falar hoje sobre Deus, né? A gente pode falar um outro dia, para que fique mais claro para todo mundo, né? Que a gente pensar Deus é tudo aquilo que exerce poder na vida de uma pessoa. Então o Deus de um é diferente do outro, né? A gente começa a observar que Paulo, quando estava pregando aos gentios, em uma certa ocasião eles tiveram uma dificuldade, né? E a gente começa observando assim, um dizendo que era de Paulo, outro que era de Apolo, mas de quem que era aquele Paulo? Quando Paulo chega lá no Areópago, ele começa olhando, vê aquilo lá, vê que tem tantos deuses que ele via lá, ele começa dizendo, vejo que vocês são religiosos, tem um monte de deuses por aí, mas tem um Deus desconhecido, eu vou falar com vocês do Deus desconhecido. Então a gente precisa sempre especificar de quem que é a paz que nós estamos dando, especificando que fica muito claro para cada um de nós. E aqui a gente começa observando, irmãos, que
é uma maneira que a pessoa está de longe. Então eu acho que não fica muita dificuldade a gente ver de longe, né, a gente cumprimentando. Então, como disse para os irmãos, a gente chega lá na casa, embora ele disse, e se for no templo, em qualquer lugar, a gente vai oferecer sempre saudar a casa, cumprimentar a casa com a paz de Deus, com a paz de Cristo, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando sempre os irmãos, né, que a maneira da pessoa que ouve, ele recebe ou não. O que recebe diz amém, assim seja, venha sobre ele a paz. O que fica quieto, não quer a paz, amém, não tem problema nenhum. Então só lembrando os irmãos, né, o irmão chegou na igreja, no templo, ele está num culto, olha, sauda a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ninguém falou nada, amém, está tudo certo, né? Fica em paz. Não precisa ser saldo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, né? O amém não é você que dá, é a pessoa que recebe. O amém está muito fraco, né? Olha, se a pessoa não quis dar o amém, fica dessa forma mesmo. Então a gente observa, esses são os textos que a Bíblia fala a respeito aqui de saudações à distância. Mas, e quando a gente está perto? De que maneira que a gente deve cumprimentar? Quando a gente chega, vai estar próximo da pessoa. Temos aqui alguns textos, mas a gente poderia ler muitos textos também, mas que a gente observando, né? E vendo que a gente tinha ali algumas práticas, né, que havia na igreja. Primeiro que a gente começa observando, desde lá de Mateus, quando está referindo-se a Judas que traiu Jesus. Quando Judas trai, ele dá algum sinal de que maneira que ele queria fazer. No livro de Mateus, capítulo 26, no 48, vamos pegar do Velho Testamento, no primeiro de Jesus e os discípulos, né? Qual que era o relacionamento que existia entre eles. Em Mateus capítulo 26 e 48, ele disse, né, que maneira que ele ia fazer, e parecia-me que era uma coisa meio comum entre eles. A gente vai ler alguns textos para que fique um pouquinho claro isso, depois a gente volta para a gente, tá bom? Olha, em Mateus 26, 48, ele diz assim: e o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E aqui nós sabemos, falando a respeito de Judas, né, Iscariotes, que quando foi para prender Jesus, ele diz que a maneira que eles deveriam saber quem que era ele. E no versículo 48 diz assim, e o traidor tinha dado sinal dizendo que o beijar é esse, prendei-o. E no versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Então cumprimentou e deu um beijo nele. E Jesus não estranhou aquela saudação deles, porque era uma coisa que era comum que eles faziam. A gente vai ver até porque que eu digo isso, né? Ainda no livro de Marcos, capítulo 14, 45, Marcos 14, 45, é o mesmo, se refere ao mesmo texto, né? A mesma passagem, mas só para a gente ficar claro que tinha aqui também, né? Marcos 14, ele é o 44 e 45. Diz assim, no 44, depois 45. Ora, o que traía ele tinha dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou dele e disse, Rabi, Rabi, e beijou, né? E aí o prenderam. E alguém pode dizer assim, então a saudação era só para aquele que traía, então que é um ato de traição. Não é bem verdade, né? E a gente vai ver, porque quando a gente vê lá no livro de Lucas, né? No livro de Lucas, capítulo 7, vamos ler lá em Lucas 7, Jesus fala a respeito de que entrou na casa de uma pessoa e ele não havia o beijado, não havia o saudado, ele não havia cumprimentado ele. Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 38. É do 37 para baixo, que fica fácil os irmãos entender o texto aqui, né, que falando a respeito de um fariseu, Simão, o que aconteceu nessa casa aqui. Vamos fazer só a leitura, né, a gente vai ver aqui que era um ato que parecia meio que comum entre eles lá. Lucas 7,37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
levou o vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar os pés com as lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles o amara mais? Acabou aqui. Sim, tem que avisar. Eu não vi que já estava dando uma hora. Qual que amara mais? E Simão, lhe respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então a gente olha para cá, irmão, a gente vê o seguinte, que Jesus reclamou de Simão, que ele entrou na sua casa e ele não deste ósculo. E quando a gente olha para essa palavra ósculo, o que é ósculo? Ósculo é beijo. Então Jesus, olhando para Simão, diz assim: olha, tu não me beijou, essa mulher tem beijado meus pés e tu está reclamando porque ela é uma pecadora. Então veja que era uma prática que é comum entre eles acontecer. Além da gente poder ler aqui, né, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20, que fala que quando Paulo falou que ele ia voltar para Jerusalém, e as pessoas olhando para eles: olha, o que está te esperando lá é a prisão, e você vai para lá e vai ser preso. E ele estava decidido a ir, não só ir para ser preso, como para morrer. E diz assim no versículo de Atos 20, 37: levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Então a gente começa a observar que tinha ali era comum entre eles, né, que houvesse esse tipo de saudação, que eles cumprimentavam. Mas nós trazemos para nós, para a igreja, e pensamos: mas o que a Bíblia fala para nós como igreja, nós como servos de Deus? O que a Bíblia fala nesse respeito? Eu quero ler com os irmãos, ainda voltando para o livro de aos Romanos, no capítulo 16, que é um texto muito conhecido de todos, mas para a gente ver o que diz a Bíblia, né? Livro de aos Romanos, capítulo 16. Livro de aos Romanos, capítulo 16. A gente vai ler só o 16, aqui mas uma boa parte do capítulo 16, né? Ele está recomendando as igrejas, recomendando os irmãos, saudando vários irmãos, mandando saudação para vários irmãos. Mas aí ele faz uma recomendação para a igreja de aos Romanos, lembrando os irmãos que nós lemos no início, né, no capítulo 7, né, que ele fala: todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, né? E aí ele começa dizendo aos que são chamados santos, aos servos do Senhor, é o que ele está dizendo aqui no início da carta. E no capítulo 16, versículo 16, ele começa a ler, deixa para todos uma advertência, uma maneira que deveria fazer. E lembrando os irmãos, né, que Paulo diz assim: se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Romanos 16 assim: saudai-vos, lembrando aos irmãos, né, que significa a palavra saudação, cumprimento, cumprimentai-vos. Então trazendo para cá: cumprimentai-vos uns aos outros
E a gente observa que, embora está dando aqui, mandando que saudasse a Priscila, a Áquia, os cooperadores dele, saudasse a igreja que está na sua casa, e saudasse a Maria, ele foi mandando que saudasse várias pessoas. Mas aí no versículo 16 ele diz assim: cumprimentai-vos, saudai-vos uns aos outros. E ele diz assim: com ósculo santo. E aí eu pergunto para os irmãos, o que significa a palavra ósculo? Né? Quando a gente pega no dicionário e vamos procurar a palavra ósculo, a palavra ósculo, ele se refere a beijo, né? Então a gente olha assim, ele diz assim: saudai-vos, cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. E o que é um beijo santo? Né? Porque a gente olha muitas vezes, vê a juventude, né? Os jovens cumprimentam uns aos outros, vai lá, dá um beijo no rosto, isso é um beijo santo? Não, não é. E o que é um beijo santo? Um beijo santo é um beijo sem malícia, que é dado pelos santos. E aí ele continua dizendo: as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja, que ele está mandando que uns aos outros saúdam, que cumprimenta com um beijo santo, e o beijo santo é um beijo sem malícia, então é para cumprimentar, cada pessoa deve cumprimentar o outro com um beijo santo, com um beijo sem malícia. E diz mais: as igrejas de Cristo vos saúdam, né? A igreja de Cristo saúdam, eles deveriam estar saudando uns aos outros. Não, veja que a palavra aqui, ele não está fazendo divisão de quem deve ser, que muitas pessoas às vezes, né, eu já vi, me parece que a igreja católica, o Papa, né, a pessoa vai lá e o fiel vai lá, pega a mão do Papa e beija a mão do Papa. Ou outros por aí saudam um, separam, tem um segmento, um sauda um, outro não sauda. E aí que quando a gente olha aqui, esses saudai-vos uns aos outros. Todos devem saudar. E deve saudar de que forma? Com um beijo santo. E a gente começa a observar para esse texto, versículo 16, ele não dá para nós muito detalhe em que lugar deve se beijar. Veja que a mulher pecadora estava beijando Jesus os pés. Então falou: eu posso beijar no pé do outro? Pode, se todo mundo beijar o pé dos outros, é um ósculo santo, não tem problema nenhum. Desde que seja santo. Fica meio complicado, imagina, né? A gente chega no tempo, vai cumprimentar o irmão, termina o culto, o irmão vai lá para tirar o sapato, para o outro beijar o pé, fica meio difícil, né? Mas não teria problema, se fosse o caso. A gente vai detalhar isso um pouquinho melhor. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que está mandando é saudar uns aos outros. Quando a gente olha e vê na saudação, o que era a saudação? Olha, a saudação, com o cumprimento, diz assim: a paz seja convosco. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Paulo sempre cumprimentava de longe, dizendo: olha, a graça e a paz de Deus, né? E nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, cumprimentai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu preciso cumprimentar com a paz de Cristo e com um beijo santo. É isso que a gente olha na palavra de Deus, um beijo santo. Ah, mas precisa beijar? Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Romanos que sim, que precisaria beijar. E alguém pode dizer assim: mas isso é um texto isolado, só está lá em Romanos capítulo 16. Será que é só? Se nós pegarmos aqui em primeira epístola, primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 26. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 26. Nós lemos lá no início, né, dizendo assim que, no versículo 23, né, que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. E quando nós olhamos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, o que Paulo escreve para a igreja de Tessalonicenses? Assim: olha, saudai, voltamos, cumprimenta a todos os irmãos, não alguns irmãos, não fazendo distinção, não separando alguns irmãos, mas assim: saudai a todos os irmãos com ósculo santo, cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Então, quando nós lemos que não é só para a igreja de Romanos que isso foi escrito, aqui nós encontramos
Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, né, no capítulo 5, diz assim: saudai a todos os irmãos, cumprimentai todos os irmãos com ósculos santos. E aqui a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso é para os santos, para a igreja de Deus. Não pode ter distinção e nem malícia, porque se o beijo não for santo, aí nós vamos ter algum problema aqui diante de Deus, que conhece todas as coisas. O beijo precisa ser santo, o ósculo precisa ser santo, a saudação, né, que nós encontramos lá, nós falamos a paz de Deus, a paz que precisa ser dado, o cumprimento com a paz de Cristo, com a paz de Deus, ela precisa ser dada para todos os irmãos, com ósculo santo. Se alguém tiver malícia, esse beijo não é santo. Aí já nós vamos ter um problema sério. E aí por isso que aqui Paulo está dizendo que é para todos os irmãos, porque não pode ter distinção. O servo de Deus, ele não pode ter distinção. O servo de Deus, ele precisa ser igual para todo mundo, né? Todo mundo é de uma mesma forma, porque os santificados, todos foi santificado por Cristo Jesus. Aquele beijo de malícia, aquilo lá, ele não tem nada a ver com santificação. Então, se a pessoa usar de engano, que acerte e conta com Deus. Mas aqui, o que Paulo escreveu, né? A gente começa observando desde o início da carta, quando a gente olha para o capítulo 1, para quem que ele vai escrevendo todas essas cartas aqui, a gente começa observando, né, que ele vai dizendo assim, a igreja dos Tessalonicenses, ele começa dando também por todos os irmãos, aqueles que foram comprados por Cristo. A gente olha que todos que foram purificados, ele dá paz àqueles que têm a paz de Deus. Então, dizendo que os irmãos devem pegar as pessoas que não têm Deus, porque aí não vai ter a parte santa, né, a santificação, mas todos os irmãos, aqueles chamados irmãos, os santos, os resgatados, os purificados por Cristo, que nós olhamos aqui na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, assim como nós vemos lá em Romanos 16, saudai uns aos outros com ósculos santos, né? A igreja de Cristo estava saudando eles, mandando a saudação com ósculos santos, todas as igrejas de Cristo. E aqui nós olhamos para a igreja de Tessalônica, ele dizendo também, informando, dizendo, cumprimenta a todos com ósculo santo, beijo santo, beijo sem pecado, não pode ter pecado, mas com um beijo santo. E alguém pode olhar, mas como é que a gente vai viver no dia de hoje? E as pessoas, eles têm malícia no coração. Olha, se tem malícia no coração, ele não pode entrar no céu, não foi purificado por Cristo. Então isso aqui, a palavra de Deus, é para aqueles que foram purificados, aqueles que entregaram a vida para Deus, que estão limpos, que estão transformados, que foram purificados por Cristo Jesus, né? E aqui nós encontramos lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, no final do capítulo, né? Vamos voltar para 1 Coríntios, no capítulo 16, 20 e 21, que é lá no final do capítulo de Coríntios. Da mesma forma, né, ele está trazendo as saudações finais na carta, e aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20 e o 21, né? Ele diz assim: todos os irmãos vos saúdam. Não tem divisão, não tem parte. A igreja de Cristo, ela não pode estar dividida, ela precisa ser uniforme. Por isso que eu li lá com os irmãos, né, Efésios 4, que diz assim: um só Deus, um só corpo, um só Senhor, o corpo de Cristo, só tem um, não tem dois. Então ele está dizendo assim: todos os irmãos vos saúdam, todos, cumprimenta. E ele continua dizendo: saudai-vos uns aos outros, não só os homens, não só as mulheres, mas uns aos outros, a igreja de Cristo de forma completa. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo, com o beijo santificado, né? E aqui, saudação da minha própria mão, de Paulo escrevendo da sua própria mão, mas ele orientava que toda a igreja de Deus deveria cumprimentar, toda a igreja de Deus deveria saudar uns aos outros. Não pode ter divisão, né? Quando tem malícia, tem pecado. Se tem divisão, tem pecado, tem malícia. Isso não é um ósculo santo. Por isso que a Bíblia está falando, e aqui nós lemos também, a gente pega lá no capítulo 1, toda a carta que Paulo escreveu aqui no capítulo 1, a gente está colocando lá a igreja aos coríntios e aos santificados em Cristo.
chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para todos esses que invocam o nome do Senhor, a carta é dirigida para esses todos. E aqui ele vai dizendo da mesma forma: saudai-vos uns aos outros. Não é todos beijar a mão de ou um de todo, né? Como é que eu disse aqui? Vai lá, um beija a mão do padre, beija do papa e está tudo certo. Não, mas saudai-vos uns aos outros. Os santificados saudam dessa forma. E aqui ele escreveu, nós lemos em Romanos 16, 1 Tessalonicenses 5, 26. E ainda quero ler com os irmãos 2 Coríntios, né, que também ele menciona, 2 Coríntios, no final da carta, sempre no final da carta, 2 Coríntios 13, né, que são 13 capítulos, 2 Coríntios 13, versículo 12. Ele continua dizendo, e não está um versículo isolado, mas é o mesmo versículo, né? Está escrito aqui, 2 Coríntios 13, 12. Saudai-vos, e ele volta dizendo, cumprimentai-vos uns aos outros, de todos, uns aos outros, não de forma isolada, de parte. Com o quê? Com ósculo santo. A gente olha para cá, irmãos, vê aqui, mas alguém pode pensar, mas se tiver alguém que ele não não está purificado, irmãos, é para a igreja de Deus. Veja no versículo seguinte, ou melhor, no final do versículo: todos os santos vos saúdam. A saudação é para os irmãos, todos os santos, os santificados que foram lavados, purificados pelo sangue de Cristo Jesus, agora saúdam uns aos outros com o ósculo santo. Então a gente observa, eu preciso cumprimentar. E a gente trazendo para cá, quando a gente olha, vendo no capítulo 14 de João, nós entendendo, né, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo é Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz, que a paz é dele, que a paz que excede todo entendimento é dele. De que maneira que a gente deve fazer? Com que forma que eu vou cumprimentar? Olha, com a paz que Ele tem, com a paz de Jesus. E quem que é Jesus, né? Jesus é Deus, então eu sei que Ele é Deus, com a paz de Deus. Então quando eu digo a paz do Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo desse Deus poderoso, cujo nome é Jesus, né? O nome estava lá no Velho Testamento, que não havia sido manifestado, que não tinha sido revelado, que o nome de Deus era segredo, que Jesus vem, manifesta o nome de Deus para todos os homens. Olha, eu vou cumprimentar os irmãos com a paz desse Deus. Eu sei que esse Deus tem. E como é que eu sei o nome dele, né? E eu vejo dizer paz de Deus, eu sei que esse Deus é Jesus, eu já vou com o nome dele. É muito mais fácil a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento. E Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele nos deu a paz dele, a gente transmite a paz de Jesus para aqueles outros que nós recebemos. Então a forma que nós encontramos bíblica para transmitir, e pensando na união do corpo, né, na uniformidade do corpo, do crescimento do corpo, diz assim, que todo corpo bem ajustado cresce. A paz, saudai-vos uns aos outros, cumprimentai uns aos outros com ósculo santo. Todo santo saúda, todo santo cumprimenta, não tem divisão. E alguém pensar aqui na igreja, só os irmãos beijam os irmãos, as irmãs beijam as irmãs. Não, irmãos, não cumprimenta todo mundo. A Bíblia manda saudar uns aos outros, não é separar, não é segmentar, porque se tiver que segmentar, aí perde a parte do santo aqui que está na palavra de Deus. Então nós lemos aqui 2 Coríntios 13. Eu quero ler só mais um versículo com os irmãos. Poderíamos ler mais algum, mas só mais um versículo no livro lá de 1 Pedro. Agora não foi Paulo que escreveu, mas Pedro, né? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. No final da sua carta, ele deixa também uma forma que os irmãos deveriam estar cumprimentando. Primeiro Pedro, tomando uma água aqui enquanto isso, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 14. Saudai-vos, cumprimentai-vos da mesma forma
uns aos outros. Não tem divisão, não é segmentado, não é separado. Saudai-vos uns aos outros. Aqui ele diz assim, com ósculo de amor, com beijo de amor. Lembrando, amor fraterno entre os irmãos, né? A gente olhando para a carta de Pedro, da mesma forma que ele vai trazendo, né? Ele vai trazendo aqui para o povo de Israel, né? Todos, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitânia, eleitos segundo a presciência de Deus. Para quem que ele está escrevendo? Para os eleitos, aqueles que foram chamados por Deus, não só chamados, mas que receberam a eleição dos santos de Deus. Então ele diz assim, olha, né? Saudai-vos, cumprimentai-vos uns aos outros, todos, com ósculo de amor, com beijo de amor. Paz seja com todos que estão em Cristo Jesus. Então a gente olha para cá e vendo a palavra de Deus. O que a Bíblia fala? Bom, quando a gente chega em algum lugar, deve cumprimentar, saudar com que paz? A minha paz? Não, eu não posso dar a minha paz. Eu preciso ter a paz de Cristo, receber a paz de Cristo. Que ele diz assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então recebi a paz de Deus. E a gente procurando uniformidade, sabendo que a paz desse Deus, esse Deus tem um nome, como é que ele chama? Jesus. Então vou passar por mão, olha, a paz do Senhor Jesus, a paz dele, não a minha paz. Cumprimento, né, com a paz dele, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem que eu cumprimento? Todos os santos, todos os irmãos, uns aos outros. Se eu estou presente, se eu estou perto, se eu vou cumprimentar as pessoas perto, diz aqui a palavra de Deus, uns aos outros com beijo santo, com beijo de amor, com ósculo de amor, que nos diz aqui a palavra de Deus, né? No amor de Cristo. Até porque 1 João diz assim, que aquele que não ama não conhece a Deus, não tem que ter o amor de Deus na sua vida, mas para todos os eleitos, segundo a presciência de Deus. Então quando nós olhamos aqui, irmãos, para a palavra de Deus, todos esses textos, esses versículos, a gente podia olhar, discorrer sobre todos eles, que não pode ter, se ele é um beijo santo, se é um beijo de amor para os eleitos de Cristo, uns aos outros, veja que ele não faz distinção entre cor, raça, sexo, ele não faz distinção nenhuma entre todos os servos de Deus. Evidentemente, né, que quando a gente olha para cá, eu disse para os irmãos aqui, que aquela mulher pecadora ungiu Jesus, ele ungiu a ele e beijou nos pés. Então, eu poderia beijar nos pés? Pode beijar no rosto, até poderia. Mas quando a gente olha para esse contexto todo, que a Bíblia ele não deixou exatamente que parte do corpo deveria ser feito. Quando nós olhamos aqui no nosso país, que não temos que a nossa saudação, cumprimento formal, é sempre na mão. E a gente olha, eu posso em qualquer lugar cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, pegando na mão dele, dando um beijo, que não vai trazer problema nenhum para ninguém pensar, olhar de outro lado, trazer nenhum prejuízo para ninguém. E o homem pode beijar a mão do homem, a mulher pode beijar a mão do homem e vice-versa. A gente olha, foi adotado que seja na mão, né? Cumprimentado, porque é uma saudação formal entre os santos que estão em Cristo Jesus, sem distinção entre nada. Por isso que é dessa forma que ele desse jeito que é feito aqui, né? Então, mas a ênfase que a gente precisa ter sempre, né, é que é dada olhando para a palavra de Deus, olhando para o contexto bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Saudação com ósculo santo. Então, beijo santo uns aos outros, isso que diz a palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha pensando em uniformidade, né, convencionou-se que para que todo mundo faça igual, né, evitar que graça e paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e cada um começa a usar de um jeito, e nós sabemos que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, que foi profetizado lá em Isaías 9,6, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o Príncipe da paz, que esse Deus, que de acordo com João 14, que ele e o Pai é um só, né? Que um está no outro, e nós sabemos que ele revelou o nome de Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, que fala que ele seria chamado, né, Filho de Deus a partir daquele momento, e a gente olha para isso tudo e começa a ver, olha, eu preciso ter com a paz de Deus. Quem é que é Deus? É Jesus. Então a gente cumprimenta uns irmãos de maneira formal, uniformizada. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite,
A paz do Senhor Jesus, amém? Não, a paz do Senhor Jesus. Se o irmão quiser responder amém para mim, bem. Se não quiser responder, a paz fica, volta para mim e está tudo certo. Ah, esse amém não foi para mim. Não, foi para você. Você que cumprimentou. Se você cumprimentou, o amém é para você. Então é isso que a gente precisa ter e não inventar muito. É isso que a palavra de Deus nos diz a respeito da saudação. Isso eu queria deixar para os irmãos nesta noite, né? Saudar uns aos outros com ósculo de amor, com ósculo santo, de acordo com a palavra de Deus, mas voltando sempre, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Amém? Se ficou alguma dúvida em cima do que nós falamos até aqui, os irmãos podem perguntar, não tem problema nenhum que a gente está passando, cumprimentando. Teve os irmãos que nos cumprimentou ali, né, com a paz do Senhor Jesus. Eu não consegui ver todo mundo, é a Sandra, Regina, que estou vendo ali, né, que está conosco ali, nos cumprimentou. Teve mais alguém, irmãos, mas está um pouquinho distante, eu não consegui ler ali. Mas todos os irmãos que participaram conosco nesta noite, né, que Jesus possa estar abençoando. Nosso objetivo todas as quintas-feiras é estarmos meditando na palavra de Deus sobre alguma coisa que os irmãos tenham alguma dúvida. Os irmãos podem mandar, pode perguntar. A gente não responder aqui, os irmãos podem mandar também através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, e a gente caminha direto por irmão, direto para a pessoa que quiser fazer perguntas a respeito da palavra de Deus. E voltando, né? Isso é o que diz a palavra de Deus, é a gente trazendo sempre para conhecer, de acordo com a palavra de Deus, conhecer e prosseguir seguindo a Cristo. Voltando o que diz lá para Oséias, sempre conhecendo a vontade de Deus. Lembrando, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então que Jesus possa estar abençoando ricamente a cada um dos irmãos que estiveram conosco nesta noite até aqui, que Jesus possa continuar abençoando ricamente a cada um que pôde estar conosco, né? A gente reforça sempre os irmãos, são dias difíceis que nós vivemos. Eu sei que nós estamos acostumados a estar praticamente todas as noites reunidos no templo, reunidos nas casas, orando, buscando a Deus, e às vezes muitos, por não poder estar fazendo, né, estar reunidos nesse momento no templo, acaba ficando mais fraco. Mas irmãos, pode, junta 2, 3 ali, junto com o vizinho, junto com sua família, ora, busca a Deus. É momento de nós buscarmos a Deus, né? Quantas pessoas às vezes estão preocupadas, isso é uma perseguição contra a igreja. Irmãos, não é perseguição contra a igreja ainda. E se fosse? Mas pode ser que venha. E nós só venceremos se nós estivermos revestidos do poder e da graça de Deus. Então, cada um dos irmãos busque a Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós consagrarmos a nossa vida. É tempo de nós colocarmos a boca no pó, conforme diz a palavra de Deus, para ser cheio da graça de Deus, para vencer os dias maus. Então, que quando nós olhamos, né, que o Evangelho de João 4, que a mulher perguntou se era em Jerusalém, em outro lugar, falou, é que os adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores dessa forma. Sim. O Giovano de Moraes perguntou, por que não devo falar paz do Senhor Jesus também, desejando ao outro irmão que me saúda? Então eu imagino que, por exemplo, o irmão saúda a paz do Senhor Jesus, ele responde a paz do Senhor Jesus de volta. Tá, o irmão está perguntando para nós, olha, a pessoa vai e diz assim, a paz do Senhor Jesus, aí o outro responde, a paz do Senhor Jesus. É porque, irmãos, realmente é assim, quando você, alguém deseja para você, olha, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Se eu digo a paz do Senhor Jesus esteja convosco, eu vou estar repetindo. Mas a maneira mais correta é quando um deseja, olha, a paz do Senhor esteja convosco. E a Bíblia fala, quando você entrar numa casa, que você saudai, se houver filho da paz, a paz repousa sobre ele, senão volta para você. Então, evidentemente, quando alguém cumprimenta, e tem sempre a pergunta e a resposta, né? Então, assim, olha, um perguntou, falou, a paz do Senhor Jesus, né? E o outro responde, né? Qual que é a resposta? A maneira de responder, amém, né? Amém, assim seja. E a paz repousa sobre você. Mas se alguém diz para você a paz do Senhor Jesus, e você responde a paz do Senhor Jesus, faltou, né, a resposta ali, você aceitar a saudação. A maneira, não é a resposta, mas a maneira de aceitar. Um entregou a paz, né, a paz do Senhor esteja convosco. E outro é amém, né, que assim seja, que ela fique comigo, né? Eu acho que ele quis dizer, por exemplo, ele até fala amém, só que ele desejar de volta. Entendeu? O Senhor fala para mim, eu falo amém. O irmão falou, então tá, ele diz lá, a paz do Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus. Amém, se o irmão quiser falar isso, fica à vontade, né? E trazer, mas a maneira da gente passar, irmão, é da forma que nós estamos falando, né? Um deseja e o outro
responde, amém, né? E aí a paz repousa sobre você. É a maneira que a gente encontra, né? De estar, um está transmitindo e o outro está recebendo. Mas o irmão sentiu de transmitir de volta, amém, transmita, sinta-se à vontade. O que a gente não pode deixar de forma nenhuma é de observar os mandamentos do Senhor. Saudar com ósculo santo. É o que a Bíblia fala. E o cumprimento, a paz, paz de quem? É porque muitas vezes as pessoas dizem lá, graça e paz. Tá, o que eu respondo? Né? De quem que é essa graça e paz que você está me dando? Precisa ter um complemento, saber de quem nós estamos falando, que aí fica mais fácil, né? E aí é a mesma coisa que eu mandasse uma carta para alguém e dissesse assim, olha, mandaram te dar, mandaram desejar boa sorte. Tá bom, mas quem foi? Eu preciso saber quem foi que está mandando. Então é a maneira mais correta da gente estar entendendo, tá bom? Que Jesus possa estar abençoando cada um dos irmãos, as horas vão se passando, né? Deixa para os irmãos aí, os irmãos que tiver querer saber mais sobre as doutrinas bíblicas, pode entrar no site da obra, né? www.obraemrestauração.org. Tem lá as doutrinas bíblicas. Os irmãos vão encontrar lá também endereços de cidades, onde qualquer cidade, coloca lá a cidade, o estado, vai ter lá o endereço, o telefone do pastor, para que a pessoa possa entrar em contato com o pastor. Aqui em Ribeirão Preto, os irmãos podem enviar para nós e-mails, caso tenham interesse, né? Igreja em Ribeirão Preto, tudo junto, sem acento, @gmail.com. E a gente vai estar respondendo. Também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 16 99337 4249, 16 9337 4249. Pode entrar no nosso Facebook aí também, tem todos os nossos endereços para que as pessoas possam estar entrando em contato. Amanhã nós teremos outra transmissão ao vivo, né, uma live ao vivo amanhã também, né, através da igreja de Jardinópolis. Eu não sei quem aqui dos irmãos vai estar transmitindo, se é o nosso irmão Wellington ou o pastor Robson, mas os irmãos acompanham a partir das 8 horas. No sábado nós temos a nossa transmissão também às 20 horas e ao domingo, permitindo Deus, às 19h30. Convidamos você e sua família para que possam participar conosco. Que Jesus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos preparou. Tem... Então, pediu de oração. Maria Costa pediu para orar pela família e para o Osnei, que está desempregado e passando por um momento difícil. Tá, nossa Maria Costa pede oração, né, em favor de toda a sua família e do Osnei, que está desempregado, para que Jesus possa estar abrindo as portas, que Jesus possa dar graça a cada um dos irmãos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença gloriosa. Queremos agradecer a Ti por mais essa noite que o Senhor nos preparou, de nós estarmos aqui reunidos, falando da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra possa entrar em cada coração, em cada vida. Pedimos, Senhor, em favor de todos os familiares da nossa irmã Maria Costa, em favor do Osnei, que está desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego a ele, que ele possa, Deus, entregar a vida para Ti, que o Senhor possa alcançar a cada um dos seus familiares. Meu Deus, se tem alguém que está enfermo nessa noite, apresentamos diante de Ti. Pedimos, Senhor, em favor do nosso irmão Domingos, que ele possa alcançar a recuperação da cirurgia. Nossa irmã Gisele, Deus, seja com ela, alcança pelo Teu poder e a Tua graça. Pedimos, ó Deus, em favor de todos aqueles que encontram desempregados, o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão passando problema, luta, dificuldade, entra Jesus com a providência. Agora também pedimos que o Senhor possa nos despedir e cada um de nós em paz para os nossos lares, sustentado pelo Teu poder, a Tua graça. Dê a cada um de nós uma noite de bênção, paz, saúde e repouso na Tua presença. Também no dia de amanhã, abençoa o nosso dia, ser conosco, o Senhor nos conceder. Meu Deus, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, abençoa os Teus servos, está transmitindo a Tua palavra na noite de amanhã. O Senhor possa falar em cada coração, em cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos dar a bênção final. A gente sempre deixa a bênção que foi dada aos filhos de Israel, né? A maneira que Moisés ensinou de ele estar abençoando. A gente repete. Os irmãos quiserem acompanhar no livro de Números, capítulo 6, versículo 22, né? E como está fazendo o estudo hoje, eu vou ler todo o texto aqui, que os irmãos fiquem, por que a gente faz isso, a maneira que ele ensinou. Mas falou assim, ó: e falou o Senhor a Moisés dizendo: falarão a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes a forma que eles deveriam falar para abençoar os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Com essas palavras assim, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Dessa forma, eles abençoavam os filhos de Israel e nós abençoamos também a cada um dos irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos irmãos. Amém. Filmador, né?